Olá para você que acompanha mais um podcast do Projeto Ibéria. Esse podcast é uma parceria com o Instituto Monte Castelo e você pode acompanhá-lo nos canais aí em que estamos presentes, principalmente no YouTube e no Spotify. E siga também o Projeto Ibéria Monte Castelo no Instagram e no Twitter. Hoje, o nosso tema, mais uma vez, aqui no período que estamos, em outubro de 2022, é o Tribunal Superior Eleitoral. A gente vai falar um pouco sobre algumas medidas que o TSE tem tomado e se essas medidas estão dentro do que é cabível, que é possível a um juiz tomar durante as eleições. E também, mais uma vez, estou com meu amigo jornalista Gabriel Castro. Tudo bem, Gabriel? Tudo bem, Guilherme? Sempre bom estar aqui com você. Então, Gabriel, nosso tema aqui hoje são decisões que o TSE tem tomado às vésperas do segundo turno das eleições de 2022, né? Principalmente aquilo que gira em torno da eleição presidencial. Então, como é um assunto eminentemente político, né, vai ter muito ali os calores do que você prefere de um candidato, o que você prefere de outro, mas eu vou te pedir primeiro um cenário um pouco mais geral do que você está observando na atuação jurídica do Judiciário Eleitoral aqui às portas do segundo turno em 2022. Sim, a gente até falou muito sobre isso na nossa última gravação, né, sobre como a legislação eleitoral no Brasil é um pouco intrusiva demais e detalhista demais, mas mesmo tendo esse histórico, né, o TSE conseguiu ir ainda mais longe nessa eleição, né, tomando algumas atitudes sem precedência, de fato, e coibindo não só a divulgação de conteúdo pelos candidatos, né, conteúdo que o TSE acreditou ser questionável ou fake news ou sem uma comprovação completamente irrefutável da sua veracidade, mas também conteúdo publicado por pessoas na internet, os chamados influenciadores ou blogueiros nas redes sociais, pessoas que não têm cargo público, que não recebem dinheiro público e que não são candidatos. E ainda assim foram censurados. E não só isso, né? Veículos de imprensa, alguns inclusive tradicionais, como a revista, como a Jovem Pan, a Rádio Jovem Pan, e outros de grande público, como a Revista Oeste, e também outros meios, como o Brasil Paralelo, né, que tem milhões de seguidores e de espectadores, foram diretamente atingidos por essas decisões do TSE, a pedido da campanha do ex-presidente Lula, que simplesmente promoveu a censura, em alguns casos, uma censura pior do que a censura prévia do regime militar, né? Porque existe a censura prévia, que é sempre ruim, que é o censor que vai na redação do jornal, lê o jornal antes de ser publicado e decide o que pode e o que não pode ser publicado. Então, algumas reportagens têm que sair da edição, não podem ir para as máquinas para serem impressas e vendidas, né, e distribuídas dentro do jornal. Mas no caso, por exemplo, do Brasil Paralelo, o TSE decidiu censurar um vídeo que não havia sido lançado. Então, é uma censura ainda mais grave do que a censura prévia, né? E muito mais eficaz, né? Porque o YouTube, o Twitter, o Facebook, as grandes empresas são parceiras oficialmente do TSE, existem parcerias formais de todas essas grandes empresas de redes sociais, e WhatsApp também, com o TSE nessa eleição. Então, o TSE manda lá um ofício e decide que aquele vídeo X tem que sair do ar, e na hora o YouTube remove, né? E na ditadura militar, na censura, digamos, tradicional, o censor às vezes falhava, não era uma pessoa muito esperta, muitas vezes, às vezes o jornal conseguia contornar a censura de formas veladas, mas agora uma censura, primeiro, mais uma vez, às vezes ela é ainda mais grave do que a censura prévia, a censura sem mesmo assistir ao material que está sendo preparado, e segundo, que ela é muito mais eficaz, porque ela não dá nenhuma chance de a pessoa escapar da censura. Automaticamente, o próprio YouTube remove do ar, ou outras redes sociais removem do ar o material publicado. Então, de forma que a conclusão geral, que eu acho que a gente acaba chegando, é que o TSE excedeu em muitos poderes, os seus próprios poderes, e aí uma análise um pouco mais política, embora não seja o nosso foco aqui, me parece que o TSE comprou a tese de que existe um candidato, especialmente agora no segundo turno, que representa o campo democrático, né, uma grande coalizão de forças democráticas, e o outro candidato, por ser antidemocrático, né, na visão do TSE, deve ser tolhido por todos os meios possíveis, né? E é claro que sempre que o TSE ou qualquer órgão do judiciário chega a ter esse poder, o prognóstico não é nada bom.
Como o nosso propósito aqui é aprofundar bem o tema, né? Vamos até dar um passo atrás, vamos entrar um pouco aqui na parte acadêmica, eu acho que a gente pode falar, da separação dos poderes, né? Existe uma frase que está ficando até meio batida, né, de que o judiciário tem o direito de errar por último, né, e dentro do judiciário seria o Supremo. Digamos que o TSE seja o Supremo das eleições aqui, né, fazendo uma brincadeira, né? Então, você concorda com essa avaliação de que a justiça tem o direito de errar por último e o TSE, estando certo ou estando errado, deve ter essa palavra final e ela deva ser cumprida em qualquer caso? Não, primeiro que ninguém tem o direito, nenhum dos poderes tem o direito de errar nesse sentido, né? Segundo que a Constituição não trata nenhum dos poderes como poder superior ao outro. Os três poderes têm o mesmo poder, né? São isonômicos nesse sentido. E é claro que se fosse possível ou preciso que um dos poderes se sobrepusesse, seria o legislativo. Inclusive, existe até um argumento a ser feito de que, de fato, o legislativo é quem tem a palavra final, pela razão de que os membros do Senado, especialmente, podem caçar membros do STF, né? Então, se o Senado tem o poder de caçar membros do STF, talvez o Legislativo é quem tenha, de fato, a palavra final, né? Ou devesse ter. Eu estava até relendo aqui o Federalista número 51, escrito pelo James Madison, lá na época da ratificação da Constituição Americana, e ele fala que o Legislativo é, naturalmente, o poder superior, ou que pelo menos deve sê-lo, né? E até por isso é que ele tem que ser dividido em duas câmaras para que o seu poder se divida ali, não fique muito acumulado. Mas no Brasil, o que parece é que a gente saiu de um regime onde havia o executivo com poder exagerado, né, na ditadura militar, para um período em que talvez o legislativo passou a ter essa predominância, e talvez por causa de escândalos de corrupção e de outros casos lamentáveis, o legislativo tenha perdido muito a sua credibilidade e o judiciário enxergou um vácuo ali e preencheu. Então, o judiciário hoje toma esse poder, que não é constitucional, de moderar os outros poderes, né? Um poder que não existe na prática, que o STF não tem, e muito menos o TSE tem. O TSE que é formado não só por ministros do STF e do STJ, mas também por advogados que nem juízes, né, de carreira são, e que, portanto, tomar decisões tão graves como a censura prévia, né, como no caso do Brasil Paralelo, é um poder que não deveria estar na mão de nenhuma autoridade, eu acho, né, e muito menos do TSE. Essa frase de que a justiça tem o direito de errar por último, geralmente ela é atribuída a Rui Barbosa, né? E é uma frase realmente muito problemática, como você colocou. Primeiro que não faz sentido nenhum a gente fazer a gestão pública em cima do erro, da possibilidade de erro, como você bem colocou, né? Segundo, sim, se os poderes são independentes e harmônicos, né? Quem vai decidir onde é que vai um posto de saúde é o prefeito. Quem vai decidir como é que a polícia vai fazer a sua gestão ali é o governador, né? É o famoso cada macaco no seu galho. Então, seria absurdo se um presidente da República fosse declarar a inconstitucionalidade de uma lei, como só o judiciário pode fazer, seria absurdo. O inverso também é absurdo. A gente já conversou aqui, se não estou enganado, de ações do judiciário querendo fazer, às vezes, de chefe da polícia, né? Chefe da polícia militar, impedindo subidas em favela, impedindo determinadas operações. Então, realmente, o judiciário não tem o direito de dar pitaco em tudo. O judiciário, como qualquer poder, ele deve se manifestar naquilo que lhe cabe, cada macaco no seu galho. A Constituição vai dizer que tudo pode ser levado ao judiciário, nada vai escapar à apreciação do judiciário. E o que a gente espera dos juízes é que eles tenham a sabedoria de, em determinados momentos, até virar e falar, olha, isso não me cabe. Embora você tenha o direito de me pedir, eu não tenho o poder de te conceder. Então, os juízes precisam bastante de ter essa sabedoria, né? Nem tudo é dado a nenhum agente público, do contrário, seria um absolutismo, né? Se a pessoa pudesse fazer tudo o que ela quisesse. E eu quero voltar a esse assunto do absolutismo mais tarde, mas avançando aqui na nossa pauta, né? Então já entendendo que o judiciário não tem esse poder de errar, não tem o poder de decidir tudo, né? É importante a gente delimitar em que cabe ao judiciário atuar, né? Então, nessas caixinhas aí, executivo, legislativo e judiciário, o grande papel do juiz é realmente aplicar uma lei feita por outro, né? Seria realmente estapafúrdio que o juiz fizesse a lei, fizesse a regra do jogo e jogasse a partida. É idêntico ao juiz de futebol.
né? Imagina se o juiz de futebol tivesse algum interesse no Flamengo, no Vasco, no Cruzeiro, no Atlético. Então, realmente não faz nenhum sentido que o judiciário saia ali da sua caixinha de aplicar a lei. E a gente tem visto os juízes fazerem isso com todas as letras. O Celso de Mello, hoje aposentado, ele dizia que a Constituição está sendo escrita ao longo do tempo, o que é absurdo um juiz dizer, um presidente da República dizer isso, seria absurdo. A Constituição ela é escrita pelo Legislativo, e mesmo o Legislativo deve pensar 30 vezes antes de mudar com frequência qualquer tipo de lei. Muitas vezes o judiciário adota uma postura muito flexível quando interpreta a lei e a Constituição, tentando adivinhar aquilo que o legislador tinha em mente quando escreveu, né? Então, olha, ele não escreveu isso, mas aquilo, quando ele fala de não discriminação por raça e sexo, ele também quis incluir ali a discriminação por orientação sexual. Então, por isso é que a homofobia tem que ser criminalizada. Quando, na verdade, inclusive no Brasil, por uma infelicidade, né, nós tivemos muitas constituições, mas uma coisa boa de o fato de ter uma Constituição jovem é o fato de que muitos dos constituintes estão vivos hoje, né? Então você pode não só reler, né, os debates que foram registrados na Constituinte, como perguntar para eles próprios, né? E é claro que nenhum deles, em 88, 87, tinha a ideia de que nós deveríamos incluir, por exemplo, combate à homofobia na Constituição. Você pode concordar ou discordar dessa omissão deles, mas não dá para dizer que porque eles escreveram isso, a gente pode deduzir outra coisa que não está escrita na Constituição, porque isso abre portas, claro, para uma interpretação muito flexível e que atende geralmente os interesses de quem está no poder no momento, né? Quando a Constituição deveria ser uma moldura, né, ou uma estrutura, uma fundação a partir da qual a gente pode sim escrever leis e debater leis no Congresso, mas sem tentar adivinhar e extrapolar aquilo que era a intenção do Constituinte. E isso acaba estruturando, configurando o que é o ativismo judicial, né? Qual é a definição do ativismo judicial? É quando o juiz sai da sua postura inerte, da sua postura de espera, em que ele vê todos os lados primeiro, em que ele faz algo não da sua vontade e da sua cabeça, mas que ele faz algo do que a lei diria, né? Se a Constituição, se o pedaço de papel, o livrinho, ele fosse capaz de articular uma voz, o que aquele livrinho diria, né? É esse o trabalho do juiz, e quando ele sai dessa posição de inércia, prudência, espera e audição, ele acaba caindo no ativismo judiciário e ele começa a agir, né? Por isso que é um ativismo. O juiz ele sai da posição de inércia e vai para a ofensiva e ele começa a agir. E é muito tentador fazer isso para os poderosos, né? Porque primeiro o juiz não precisa de voto, né? O juiz não precisa de encarar pastel de feira, segurar a criança no colo. Segundo, que juízes são poucos, né? Um TSE vai ter 7 membros. Para passar uma lei no Congresso Nacional, você tem que falar com 600 pessoas, né? Fazer audiência pública, CCJ, para baixo, demora muito, né? Tem que ouvir a sociedade. Isso é chato, né? Ouvir a sociedade é chato. É melhor uma canetada num gabinete de Brasília ali, você faz um expediente muito utilizado no ativismo judicial, que é a decisão monocrática, né? Essa palavra feia quer dizer um juiz decidindo sozinho. Em vez de eu fazer uma decisão em conjunto, né? O termo técnico é colegiado, em que há vozes concordando e discordando para chegar a um consenso, você faz uma decisão monocrática, e a decisão monocrática mais útil ao ativismo aqui é a decisão liminar, que é aquela decisão em que você manda parar tudo. Para tudo, não ouvir Ministério Público, não dei ciência a outra parte do processo, liminar e rapidamente aqui eu já caneto e tudo tem que ser interrompido conforme o juiz determinou. Então, são até ferramentas legítimas, elas existem na lei, né, a decisão monocrática, o ativismo judicial, só que elas são... Não, o ativismo judicial não, obviamente, né? A decisão monocrática é a liminar, só que elas são utilizadas de uma maneira ativista por esse tipo de juízes, né? E só mais um detalhe aqui também, antes, caso você queira comentar alguma coisa, a gente viu recentemente o ministro Alexandre de Moraes usar a decisão travestida de despacho. Tem uma minúcia aí enorme para quem é do direito, né? Os despachos na justiça, quando o juiz escreve lá, despacho, eu determino tal coisa.
os despachos, eles não são recorríveis. São ordens meramente ordinatórias, que é do tipo, na época do processo físico, né? Verifique a secretaria do tribunal se falta uma página aqui. Verifique a secretaria do tribunal se o advogado deseja tirar cópia. Coisas que não são decisivas, por isso não é uma decisão. É apenas um despacho administrativo ali para o processo andar e para organizar o processo. A decisão ou a sentença, dependendo do tribunal que você vai, aí sim, ela tem um poder de decidir e mudar a realidade dos fatos. Então, ela pode ser passível de decisão. Então, quando o Alexandre de Moraes dá uma decisão contra a Brasil Paralelo, para Brasil Paralelo não divulgar nada durante o período eleitoral, nada que na entendimento do TSE favoreça algum candidato, o que ele faz? Ele através de despacho. Ele escreve lá em cima, despacho. Então, ninguém pode recorrer. Então, tem essa tecnicidade jurídica aí em coisas que o TSE está fazendo e um juiz ativista vai procurar utilizar essas manobras. O TSE virou babá de candidatos, né? Olha, ele me xingou de feio e eu não gostei, então vou no TSE e o TSE fala, não pode xingar de feio, tem que sair do ar a propaganda. O TSE tem adotado uma postura muito jurídica no mau sentido, quando eu digo que, bom, se o Lula não foi condenado em todas as instâncias e recorreu em todas as instâncias e os recursos foram negados e com trânsito em julgado, você não pode falar que o Lula se envolveu em corrupção. Quando, na verdade, o princípio da livre expressão e da liberdade de imprensa e do debate livre permite, sempre foi esse o entendimento do judiciário, que você, tendo algum indício e algum mínimo de materialidade, você possa, de fato, acusar alguém de ser corrupto. É isso que a imprensa faz o tempo todo, inclusive, e os candidatos fazem e têm que fazer. Caso contrário, não vai existir debate, né? Se você, para criticar o Bolsonaro por alguma coisa que ele fez, tiver que esperar ele ser condenado pela justiça em todas as instâncias para poder afirmar alguma coisa, só daqui a 10 anos você vai conseguir fazer isso, né? Então, o judiciário, o TSE, nesse caso, adotou uma postura muito conveniente para um candidato e uma postura que interdita todo o debate, não só entre os candidatos, mas também da sociedade civil, né? Que é o que move a eleição, né? Como é que pode existir uma eleição livre sem um debate livre, né? E aí tem um detalhe fundamental, né, nisso que você está falando. O Brasil, o brasileiro, ele ainda é muito positivista, ele é muito apegado ali ao oficial, ao onde está escrito e a quem determina a autoridade investida, né? Sendo que é o inverso. Os livres e os poderosos somos nós, cidadãos, somos nós que devemos estar protegidos. A imunidade de fala não deveria ser do parlamentar, deveria ser nossa, né? Então, o que é dito sobre o político deve ser capitaneado por nós e não por eles. Então, se eu tenho alguma ilação sobre algum político, que eu possa falar e que, se houver alguma coisa a discutir, que seja discutido a posteriori, que seja discutido depois e dentro dos crimes lá que a lei define de calúnia, injúria e difamação, né? Então, nas eleições, nós queremos mais informações sobre todos os candidatos. Nós não queremos menos, nós não queremos menos conteúdo sendo produzido por ninguém. No caso da Brasil Paralelo, o documentário censurado é o Quem Mandou Matar Jair Bolsonaro. Nós queremos saber quem mandou matar Jair Bolsonaro, quem mandou matar Marielle, nós queremos saber todas essas informações. E o juízo final, ele é do eleitor. Então, quando você faz ali um ambiente em que só vale o que o juiz diz, só vale o que está na resolução do TSE, só vale no que está escrito, isso tira poder da sociedade civil. Você tem, isso aconteceu com empresários influentes, né? Você perde o poder de conversar no seu grupo de WhatsApp, no seu jantar de família, você acaba entrando num ambiente ali de que tudo que você é dito é passível de censura, né? Então, me incomoda muito isso, que a narrativa da eleição esteja nos gabinetes de Brasília e não esteja nas nossas ruas e nas nossas casas. E, por acaso, e aí esse é outro problema, né? O presidente do TSE literalmente foi secretário de governo no governo do candidato a vice na chapa do Lula, né? Então, se o TSE, ao menos, fosse composto apenas de juízes que tivessem mantido ao longo de sua carreira um certo afastamento, né, da vida político-partidária, talvez fosse melhor, né?
Mas nem isso, né? Os próprios juízes têm um histórico, alguns deles, de ligação direta com partidos políticos, e são eles que tomam a decisão que pode desempatar ali uma eleição tão acirrada quanto essa, né? Então, é uma sequência de problemas. E aí eu queria só deixar bem registrado aqui o que diz a Lei Maior, a Constituição Federal, sobre essa questão da liberdade de expressão, né? São basicamente aí o artigo 5º, inciso 4 e 5, e o artigo 220. Então, bem rapidinho aqui, ó, artigo 5º, inciso 4, é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato, né? Então, não tem o que discutir aqui, é livre a manifestação do pensamento, contanto que você se identifique. Simples assim. Qualquer coisa que vá ser discutida sobre esse pensamento manifestado tem que ser discutido depois, né? E, inclusive, a Constituição garante direito de resposta. Então, se você tiver qualquer problema no pensamento que foi manifestado, você vai ter garantido o seu direito de resposta. E no artigo 220, ele fala especificamente da comunicação social, que é a nossa área de formação, né? Comunicação social que vai ser aí, hoje em dia, um enorme balaio de gente que vai de jornalista e publicitário até produtor audiovisual, cinegrafista, cineasta, fotógrafo, blogueiro. Hoje em dia vai ter várias pessoas encaixadas aí na comunicação social. E a redação do artigo é muito sábia, né, quando ela diz que a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo, não sofrerão qualquer restrição. Então, de novo, sob qualquer forma, sob qualquer processo, sob qualquer veículo, a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação não sofrerão qualquer restrição. E aí tem aqui o que o jurista sempre coloca, né? Observado e disposto nesta Constituição. Ou seja, direito de agravo, ou seja, vedação do anonimato. Então, não tem discussão aqui quando o Constituinte usa a expressão qualquer, né? E o parágrafo 2º desse mesmo artigo, ele é ainda mais categórico. Aqui não tem nem vírgulas, é só diretamente o que o artigo diz, né? É vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística. Isso protege emissoras de rádio, de TV, documentaristas, produtoras, como a Brasil Paralelo, e protege Brasil 247, Opera Mundi, TVT do lado dos trabalhadores, todo mundo poder falar de tudo. Basicamente é isso. O que a Constituição diz. E aí, se você chama alguém de traficante de drogas, ele não é traficante de drogas, você vai provavelmente ser condenado criminalmente e a indenizar ele na esfera civil, né? E isso acontece todo dia no Brasil, né? E aí, depois que o processo, ou mesmo em caráter liminar, né, mas quando ficar comprovado que essa é uma acusação infundada, o juiz pode falar, olha, você tem que remover esse conteúdo porque o réu conseguiu demonstrar que é um conteúdo difamatório, que não tem nenhuma base factual e tudo mais. Mas isso leva tempo, isso depende também da resposta da pessoa que publicou, né, da defesa dela, e não é de ofício do juiz, né? Então, não é o que o TSE está fazendo agora. E nunca, nunca, nunca a censura prévia, né? Que é antes da coisa ser publicada, você já proíbe o responsável pela publicação de publicá-la. Isso é o que aconteceu no regime militar e com muito menos eficiência, volto a dizer, do que hoje. Vamos entrar aqui no caso específico da Brasil Paralelo, né? A Brasil Paralelo já foi alvo de mais de uma ação judicial aqui. Essa, só para ser justo aqui, ela não é diretamente do Alexandre de Moraes, é do ministro Benedito Gonçalves, embora, enquanto a gente grava aqui, eu já olhei na internet que o TSE, em colegiado, referendou o que o ministro Benedito fez em sede monocrática aqui, tá? O caso da Brasil Paralela é o seguinte, né? A coligação de um dos candidatos presidenciáveis entrou contra a Brasil Paralelo e diversas outras pessoas do meio digital. Vou me ater só aqui a Brasil Paralelo para a gente manter a organização do podcast, né? Qual que é a alegação? É a alegação de que há veiculação de fake news, preste atenção nessa palavra, a veiculação de fake news com impulsionamento em estratégias de marketing, né, que é compra de anúncio, compra de espaço publicitário em redes sociais, e que isso levaria as pessoas a conclusões aí, que seria inverídico, né, por ser fake news, e levaria as pessoas
a ter um desequilíbrio aí na eleição, favorecendo o candidato A ou o candidato B. Tanta coisa que acontece ao mesmo tempo, que o Alexandre de Moraes já tinha feito algo que a gente colocou lá no Instagram do Ibéria, uma coisa bem bizarra, né? Ele tirou do ar um conteúdo verídico. O TSE admitiu que o conteúdo retirado era verídico, mas que levava a conclusões falsas, da própria Brasil Paralelo, né? Foi um outro caso da mesma empresa. Aqui não, É uma aqui ele está falando... impossibilidade lógica, né? Você não pode ter premissas falsas levando a uma conclusão, premissas verdadeiras A lei não levando a uma permite. conclusão falsa. Né? A lei eleitoral só permite retirar aquilo que é inverídico. Essa é a expressão da lei. Aquilo que é inverídico pode ser retirado. Então, foi retirado algo que não era permitido que se retirasse. Então, esse foi o caso que o Alexandre de Moraes deu o voto final lá de Minerva, no primeiro caso da Brasil Paralelo. E nesse segundo caso aqui do ministro Benedito, também referendado pelo TSE, né? Aqui a alegação é de que seja de fake news mesmo, né? E é aí que me chama a atenção nos termos, né? Fake news não existe na lei. Para começar, é um anglicismo, então na lei brasileira já não vai ter essa expressão. Então, tem um ministro do TSE, Tribunal Superior, dando uma decisão baseado em algo que não existe na lei. É igual eu falar assim, não, é proibido bater 3 vezes numa mesa de madeira e alguém ser condenado por isso, mas isso não está na lei. Então, você não pode ser condenado por uma coisa que não está tipificada em lei. Então, é um absurdo isso. Em segundo caso, as provas trazidas pela coligação são prints e links, né? O famoso printzinho de celular ali que você tira para mandar no grupo do WhatsApp e tal. Eu sou do tempo em que as provas eram testemunhas, documentos, gravações, né? Depoimentos, mas agora é a prova do print do link, igual a prova do emoji. Lembra o caso dos empresários que tiveram as suas casas revistadas pela polícia por causa de emoji em grupo de WhatsApp, né? Então, você vê que é uma questão probatória muito, muito frágil, né? E a censura de um documentário chamado Quem Mandou Matar Jair Bolsonaro, um documentário que não foi divulgado ainda. Né? Ninguém viu o documentário, então como é que um negócio que ninguém viu pode ser censurado, né? Então, é esse mais ou menos o resumo do caso aqui da Brasil Paralelo em decisão monocrática do ministro Benedito. Uma sequência de erros, né? E, mais uma vez, a gente pode ser que todos esses ministros do TSE atuais, de fato, estejam movidos pela convicção de que juridicamente existe materialidade e a necessidade de que esses conteúdos sejam retirados do ar e tudo mais. Se é o caso, eles serão apenas maus juízes, né? Mas pode ser também que eles sejam maus juízes e, além disso, estejam sendo movidos por razões ideológicas ou político-ideológicas, o que seria ainda pior, né? De qualquer forma, como os seres humanos, muitos deles, digamos assim, têm uma tendência a abusar do poder que lhes é dado quando eles têm poder, é preciso que haja mecanismos para evitar que isso aconteça. E aí é uma outra discussão, claro, mas eu não sei se hoje existem mecanismos adequados para impedir que o TSE faça o que quiser, inclusive a favor de outro candidato na próxima eleição, né? Nada impede que seja, na próxima eleição, o outro candidato favorecido pelo TSE. Então, é preciso que haja melhores mecanismos para impedir que isso ocorra. Aí, só complementando aqui, acabei de ver também o vídeo em que a ministra Carmen Lúcia dá o seu voto nesse caso, né? E ela tem um raciocínio bastante interessante. Ela conduz o voto num sentido e termina em outro. Ela fala: temos que avaliar esse caso com muito cuidado, censura não pode ser aplicada, isso é gravíssimo, a gente tem que ter prudência, logo voto para censurar a empresa. Então, é impressionante quando você... As pessoas, né, o cidadão em geral, assim, ele não vai lá e pega a decisão para ver, ele não assiste ao julgamento para entender o contexto em que aquilo foi dito, ele pega ali só a manchete da internet, né? Então, quando você vai ver como aquilo está sendo construído, você vê o tamanho do constrangimento de uma ministra com anos de carreira de votar para fazer uma censura. Ela trata o caso como um caso específico, né? O que me deu um certo calafrio. Porque, olha, então uma produtora de documentários foi tratada de forma específica, não foi um tratamento que é aplicado a todo mundo. A justiça que valeu para Brasil Paralelo, sendo tratada de forma específica, não está valendo para todo mundo, né? Então,
realmente dá um calafrio de ver a maneira como a ministra está votando, e ela deu um voto constrangida. A mesma ministra Carmen Lúcia, que disse em outro processo, sobre outro assunto, o seguinte: pode chamar o presidente da República de genocida, sim, palavra da ministra Carmen Lúcia, porque ela disse que é uma crítica ácida, mesmo que não seja inteiramente verdade, faz parte do debate político, e ela tem razão. Ela tem total razão de permitir que as pessoas chamem Bolsonaro de genocida ou do que quiser, porque ele é um político, ele é um mandatário, e ele deve ouvir o que toda a população tem a dizer. O político tem que ser criticado, o político tem que ser realmente apertado ali na opinião pública, para que ele faça o melhor trabalho possível para nós. Agora, essa liberdade de expressão, para usar um termo duríssimo contra alguém, ela tem que servir para usar outros termos duros, ainda mais havendo controvérsias jurídicas, ainda mais havendo histórico judicial legítimo para chamar alguém de ladrão, de descondenado, de ex-presidiário. Sim, genocídio que também é algo tipificado na lei, inclusive internacional, né, da qual o Brasil é signatário. O Bolsonaro não foi condenado, nem está perto de ser condenado por genocídio, porque é uma coisa muito específica que ele não fez. Se você acha que ele foi responsável pela morte de 500 mil pessoas no Brasil, ainda assim isso não configuraria crime de genocídio, né? Que é uma coisa bem específica que não é o que aconteceu na pandemia. Então, por que não se aplica, né, o mesmo critério nesse caso? Mas eu concordo que, por princípio, as pessoas, especialmente quem não é membro de um partido político ou candidato, tem o direito de chamar o Lula de ladrão ou de outras coisas, ou o Bolsonaro de genocida. Isso é parte do debate, é um debate duro, e também as pessoas que se excedem primeiro, elas podem ser processadas criminalmente e civilmente pela própria vítima, né, que seria, nesse caso, o candidato, e segundo, que as pessoas têm o bom senso de perceber que, se eu acusar o Lula de ter matado 10 milhões de crianças no governo dele, as pessoas vão saber que isso não é verdade, né? Então, essa preocupação excessiva com acusações falsas, eu acho que também pressupõe que o leitor ou o eleitor não tem capacidade nenhuma de discernimento, o que não é verdade, né? Ele conhece bem, especialmente nesse caso específico, que são dois presidente contra um ex-presidente, as pessoas conhecem bem as duas figuras ali em disputa, né? Sim, e aí as coisas acontecem tão rápidas que aqui, horas antes da gente entrar para gravar, o que o TSE fez, né? O TSE editou uma resolução em que dá poderes a si próprios para, sem consultar ninguém, retirar conteúdos que o próprio TSE considerar inverídicos, fake news, ou a palavra que vocês preferirem, né? Então, a gravidade disso é grande. Novamente, a gente tem que ter ali a técnica jurídica aqui, né? Vale a pena a gente entrar bastante na técnica jurídica. Eu sou servidor público, já vi essas coisas funcionarem por dentro, né? O que tem poder no ordenamento jurídico, né? É lei, decreto, sentença. Essas são coisas que estão em Constituição Federal, que estão em leis de processo penal, processo civil, né? Então, são documentos difíceis de elaborar, né? Uma lei depende de uma longa tramitação, uma sentença depende do devido processo legal, e um decreto depende de você ter ali os seus 60 milhões de votos para você poder emitir, né? Então, são coisas difíceis de fazer e que, para ser feitas, têm que ser feitas com muita sabedoria. Mas o que o submundo da burocracia vai criando ali, né? Você vai ouvir expressões como instrução normativa, resolução, portaria, ordem do dia. Então, são outros documentos da burocracia que arrogam para si um poder de lei, um poder de decreto. Então, por que o TSE pode julgar questões eleitorais? Porque a Constituição Federal deu esse poder para o TSE. Então, tem uma delegação muito clara de um poder maior para o TSE. Mas de onde o TSE tirou poderes para retirar conteúdo do ar sem consultar ninguém? Retirou de si próprio, da própria vontade, né? Não precisou de uma constituinte ali, nem de 600 parlamentares, precisou só de 4 ministros, que isso faz a maioria. Com 4 ministros, você faz a maioria e decide o que você quiser. Ah, e qual que é o nome disso? É lei, é decreto? Não, chama de resolução aí, chama de algum documento da burocracia, né? Então, esses detalhes, assim, mostram como um estamento burocrático
eles podem dar canetadas de todo tipo, para lá na frente falarem, de onde você tirou isso? Eu tirei de uma resolução do TSE. Aí dá um quê de legitimidade, né? Quando você diz que tirou de uma resolução do TSE, que você tirou de uma portaria do Ministério A, uma portaria do Ministério B. Mas quando você vai ver como aquilo foi feito, aquele documento é ilegítimo por natureza, desde já o seu nascedor. Sim, mas aí já está feito o estrago e daqui 4 anos ou 2 anos, na próxima eleição, o TSE, que vai ter uma composição diferente do atual, vai poder falar assim, bom, com base nos precedentes X, Y e Z, vamos dar mais um passo adiante agora. A gente pode, inclusive, mandar, sei lá, prender o dono do Brasil Paralelo, porque a gente fez aquilo há 4 anos e se consolidou, e agora vamos dar um passinho a mais. Né? E é assim que se corrompe, né, o espírito da Constituição e das leis. Isso vale com doutrina também, né? Você citou jurisprudência, que é uma das fontes do direito, você pode citar doutrinas, né? Ah, você está com vontade de emplacar alguma coisa na justiça? Cita o autor da sua conveniência. O cara, professor da USP, da Unicamp, da Sorbonne, não interessa. O bacharelismo, né? O diploma, ele dá ali uma certa autoridade que a pessoa vai lá e cita o cara e o mero parágrafo publicado num livro de um pesquisador acaba virando fonte do direito. Ou precedentes internacionais, né? Quando acontecer, que eu espero que não aconteça, mas temo que vai acontecer em breve, de o STF julgar a DPF, que eu acho que é 442, que pede que o aborto seja legalizado no Brasil, certamente vamos ouvir várias e várias vezes referências à Colômbia, ao México, ouvia-se muito a referência aos Estados Unidos, talvez mude agora, né, com essa reversão, isso. E mesmo que esses países tenham aprovado o aborto legalmente naquele contexto, isso nada diz sobre a Constituição brasileira, ou nada deveria dizer sobre a Constituição brasileira. Mas se coloca tudo nesse mesmo balaio, né? Bom, a Argentina fez e o México fez, o professor João da Silva, da USP, disse isso, e também eu tenho vontade de aprovar isso. Logo, esses 3 elementos, né, juntam-se para formar um voto a favor do aborto, embora a Constituição não preveja o aborto como um direito constitucional, e embora a lei, o Código Penal, claramente defina que o aborto é crime. Né? Então, junta-se essa quantidade aí de elementos para meio que esquecer aquilo que de fato diz a Constituição e a lei. Essa questão aí de trazer decisões, manifestações ou pensamentos internacionais para dentro, vale até um podcast só para isso, né? Mas você tem toda a razão. Aqui no nosso meio jurídico, isso já está explicitamente inserido numa coisa chamada Agenda 2030, uma agenda das Nações Unidas, que o STF tem explicitamente inserida em parte de seus processos. Isso não é teoria da conspiração, está lá no site do STF. Você olha em determinados processos, mas aí já é também um tema bastante abrangente que a gente pode fazer depois. Você que está assistindo aqui, YouTube ou Spotify, compartilhe aqui esse podcast com as pessoas que você conhece, com pessoas que você sabe que cursam direito ou que pretendem fazer direito, que se interessam pela lei. Dependendo da plataforma que você estiver, comenta aqui o que você está achando desse assunto, né? Comenta se você quer ouvir falar sobre a influência internacional dentro do Brasil, o globalismo, que a gente pode ir pautando os próximos podcasts conforme o seu interesse, e também curta as nossas postagens no Twitter e no Instagram, Projeto Ibéria e Instituto Monte Castelo. Agora, a gente fez aqui uma grande análise, viu os casos concretos, né, Gabriel? Agora tentando, sei lá, dar um direcionamento, ver o que é possível fazer a partir daqui, né? O que você vislumbra que é legalmente, legitimamente possível fazer contra a censura judicial? Eu acho que, como qualquer república bem estabelecida, é preciso que haja os famosos freios e contrapesos, né? Para que um poder não tenha a capacidade de se sobrepor ao outro, desrespeitando o que diz a Constituição. E no caso do Judiciário, especialmente do STF, né, que é de onde vem ali sempre o presidente do TSE, não tem outro caminho senão o impeachment pelo Senado. A própria palavra impeachment de ministros do STF é tida como sinônimo de golpismo, né? Então, se o presidente da República estiver propondo isso a algum senador, ele automaticamente é tratado por grande parte da imprensa e da academia como um golpista. Mas eu não creio que
o que quer que exista na Constituição quanto a isso seja um golpe, porque, por definição, um golpe é aquilo que desrespeita a Constituição ou as leis ou a ordem vigente, né? Então, existem elementos para que, por exemplo, o ministro Alexandre de Moraes tenha ali um processo de impeachment aberto. Eu acredito que cada vez mais fica claro que é possível fazer esse argumento favorável a um processo de impeachment. A lei do impeachment trata como causas para um possível impeachment, por exemplo, ser patentemente desidioso no cumprimento dos deveres do cargo e proceder de modo incompatível com a honra, dignidade e decoro de suas funções. Eu também proferir julgamento quando, por lei, seja suspeito na causa, ou seja, atuar em causas que favorecem alguém com quem você tem alguma ligação próxima, né? Ou um partido político, e também exercer atividade político-partidária. Isso é um debate que tem que ser feito com muita cautela, mas o remédio existe. E sim legítimo decidir e discutir nos meios adequados, né? Que no caso é o Senado, se o ministro Alexandre de Moraes ou outros membros do STF cometeram alguma conduta, algum crime que os permita serem enquadrados na lei do impeachment. E esse remédio tem que existir, porque, caso contrário, o Brasil seria governado por 11 ministros do STF que não são eleitos, né? É bom lembrar, o que é o pior cenário possível, né? Eu acho que a melhor ditadura dentre as três seria a do legislativo, que, por sua natureza, é um pouco mais representativo e também um pouco mais equilibrado, né, enquanto aos poderes que existem lá dentro. A segunda pior seria o executivo, e a pior sempre é do judiciário, como dizia Rui Barbosa, né? São figuras não eleitas, que não têm mandato, podem ficar lá podem ficar, em alguns casos, 30 anos no judiciário ou no STF, dependendo da idade deles, e que não são, geralmente, sujeitos a esse tipo de pressão popular que existe nos outros poderes. Então, é possível e é preciso que o Senado discuta isso seriamente, com cautela, com prudência, mas que discuta, sim, se é possível enquadrar o ministro Alexandre de Moraes e outros membros do STF na lei de impeachment. Gabriel citou aqui os casos mais ortodoxos, né? E eu queria que a gente explorasse aqui filosoficamente os casos mais heterodoxos. Então, a Lei 8.112, o que ela diz lá para o servidor público, tá? Aqui não é algo voltado ao cidadão, mas ao servidor público. Ela diz que a ordem manifestamente ilegal não deve ser cumprida. Então, tem uma previsão legal aí, bem curtinha, ela é curta, mas não é simples, né, de interpretar. Então, eu fico me questionando, né? Um policial que recebe uma ordem de diligência na casa de alguém e o policial entende que a ordem é ilegal. Um oficial de justiça que vai fazer uma intimação, mas entende que aquela intimação é ilegal. Mesas de casas legislativas que recebem ordens contra os seus membros, contra as leis que eles aprovam, né? Como é que o servidor público ele pode se comportar? Eu queria deixar essa reflexão aqui e desde já eu adianto que em momentos extremos, havendo ali uma constatação de que a ordem do judiciário é ilegal, eu acho que a 8.112 pode ser aplicada aqui por agentes públicos. Ordens manifestamente ilegais não poderiam ser cumpridas. Então, acho que essa é a primeira coisa heterodoxa que a gente pode fazer contra o ativismo judicial. Algum comentário sobre isso, Gabriel? Sim, eu concordo. Acho que ainda é uma coisa um pouco distante, né? Um policial federal, por exemplo, se recusar a prender alguém ali a mando do STF, ou um oficial de justiça se recusar a cumprir uma determinação do TSE ou do STF, mas pode acontecer. Se acontecer, em tese, o STF pode mandar prender aquela pessoa também. Mas se nenhum policial ou delegado concordar com a prisão dessa primeira pessoa, cria-se ali um ciclo e, evidentemente, a consequência também indiretamente vai ser grave, porque é a perda da própria legitimidade do STF ou do judiciário, mas eu vislumbro um cenário que isso ocorra, especialmente quando o que está em jogo são direitos fundamentais, né? Então, é possível lembrar que o judiciário não tem uma força
física, né, de aplicação da lei, né? Isso Deve ter. acontece geralmente por meio da Polícia Federal, e a Polícia Federal é um órgão formado por pessoas que podem, eventualmente, considerar ou concluir que elas estão sendo coagidas a agir fora da lei, né? O que seria um problema muito grave para a própria estrutura e estabilidade da República, mas pode acontecer. Aí eu fui estudar uma coisa chamada decreto legislativo. Eu tinha na minha cabeça lá nos meus alfarrábios mentais de que um decreto legislativo poderia ser usado, mas não. A lei não confere poderes ao legislativo de utilizar o seu decreto contra ações do judiciário. Esse poder do decreto legislativo se dá contra ações do executivo. Então, atos do executivo podem ser, sim, sustados pelo parlamento, mas atos do judiciário não poderiam por meio de decreto legislativo. Então, essa seria uma hipótese que não seria possível. E, eventualmente, a gente falou de servidores públicos, mas agora falando da população em geral, né? Você acha, Gabriel, que a gente poderia chegar a um cenário mais extremo de desobediência civil? Eu acho que, de forma bem limitada, sim, mas eu não vejo nenhuma possibilidade no médio ou curto prazo de que aconteça algo generalizado, né? Tentando pensar em alguns exemplos aqui reais, né? Eu não sei, aconteceu, na pandemia, por exemplo, houve, na minha opinião, algumas medidas excessivas por parte dos gestores públicos, especialmente do executivo, mas também do judiciário, e não houve ali uma desobediência civil em massa, né? Houve casos ali de pessoas e de grupos de igrejas, por exemplo, mas não houve uma articulação massiva quanto a isso. Então, não enxergo uma possibilidade real disso no curto prazo ou no médio prazo, mas enxergo pessoas ou grupos localizados se opondo a decisões do judiciário, o que eu acho que poderia ser configurado como uma desobediência civil, né? Legítima ou não. Então, é uma das consequências do excesso do judiciário, a possibilidade cada vez maior de que as pessoas simplesmente passem a ignorar o judiciário. E isso vai se voltar contra o próprio judiciário, né? Às vezes essa desobediência civil, como você falou, não necessariamente vai ser gente na rua se recusando, resistindo à prisão, pode ser ignorar mesmo, né? Virar lei morta, sentença morta, virar um descrédito do judiciário toda vez que ele emitir decisões que realmente não têm um pé nem cabeça. Pegando a Só parte... antes de mudar de assunto, se você me permite, que eu me lembrei agora, do caso do Renan Calheiros, que não é um exemplo de virtude, né? Mas que ele foi afastado da presidência do Senado, decisão liminar do ministro Marco Aurélio Mello, em 2016, e disse que não ia sair da presidência do Senado e não saiu. E não recebeu o oficial. Exatamente. E dali, acho que 1 ou 2 dias, o plenário do STF revogou a decisão do Marco Aurélio Mello, mas durante ali 1 ou 2 dias, o presidente do Senado Federal deu um pode exemplo de argumentar desobediência civil. exatamente, e nada aconteceu com ele. Porque, de fato, o STF não tem a força física, né, de armas, literalmente, que o executivo tem, né? E só o executivo tem. Então, ele testou esse limite, o Renan Calheiros, e venceu, né, nesse caso. Trazendo essa parte da desobediência civil para o ponto acadêmico aqui, né, o livro mais famoso sobre isso é o de mesmo nome, Desobediência Civil, do Henry Thoreau, um americano, que ele tem uma escrita assim bem anarquista mesmo, mas para minha surpresa, né, você vai ler um livro às vezes com preconceito intelectual, achando que o autor vai dizer uma coisa, mas para minha surpresa ele disse algo no sentido oposto, né? O que o Thoreau diz na Desobediência Civil? Ok, você pode estar diante de uma grande injustiça e para isso você queira aplicar um remédio, mas tome cuidado para que esse remédio não seja maior que o mal a ser combatido, né? Então imagine se uma desobediência civil mais séria e generalizada aconteça no Brasil, aonde isso possa nos levar, né? Pode levar a um caos, uma desorganização, uma insegurança jurídica ainda maior do que a impetrada pelo próprio judiciário. Exatamente, aconteceu no passado já, né? Então, algo, uma ferramenta, eu diria, que é legítima em alguns casos extremos, mas que também tem consequências imprevisíveis, né? E é uma razão a mais pela qual o judiciário, todos os poderes, né, tem que ter muito cuidado, porque, especialmente numa era em que as pessoas se comunicam muito rapidamente pela internet,
não é difícil a gente vislumbrar uma reação muito forte e até desproporcional, né, a alguma medida ilegítima por parte do judiciário. Já encaminhando aqui para o final, eu queria só retomar um assunto que eu prometi aqui ao longo do podcast, que é uma provocação, né? Você acha que a gente vive hoje um poder absolutista no Brasil, com a tecnologia disponível, com decisões tomadas unilateralmente, né? A gente falou agora dessa resolução do TSE, que contraria a lei, né? O que a lei diz? A ação pública eleitoral vai ser conduzida pelo Ministério Público, né? O Ministério Público dá o pontapé inicial na ação pública. E na ação privada, quem vai dar o pontapé inicial é a parte privada atingida, é um candidato, é uma coligação, é um partido político, né? Mas nessa resolução de hoje, quando a gente grava, 20 de outubro de 2022, o TSE diz, se eu ver algo errado, eu considero errado, independentemente de quem achar o contrário, né? Então, eu faço a regra, eu aplico a regra baseado nos meus critérios. Então, é mais ou menos isso que o TSE está nos dizendo. Você vê algum paralelo disso com poderes absolutistas? Sim, acho que indiretamente sim. A gente tem alguma dificuldade, às vezes, de entender o que acontece, porque a gente tenta aplicar alguns rótulos e categorias que não se aplicam mais, né? Então, por exemplo, o comunismo do Lenin, do Stalin, a minha interpretação é que não voltará a existir. Partidos comunistas podem chegar ao poder, mas o que quer que eles façam vai ser diferente hoje do que eles fizeram no passado, por várias razões. E o absolutismo também não... a versão clássica dele não voltará a existir por razões diversas. Mas a gente tem algo próximo disso, porque o TSE, especialmente agora, com essa resolução nova, tem o poder de, sem ser provocado, mandar remover, por exemplo, conteúdo, e não precisa nem de oficial de justiça, na verdade, porque o Twitter, o Facebook, que é dono também do WhatsApp e do Instagram, e o Google, que é dono do YouTube, todos eles firmaram, mais uma vez, parcerias formais esse ano com o TSE para remover fake news. Então, o TSE decide, sem ser provocado, por 4 votos a 3 ali, e manda para o YouTube, e o YouTube retira do ar. Não tem nem mais a figura, necessariamente, do oficial de justiça que vai lá bater na porta do YouTube. E algo muito, muito grave. E, mais uma vez, a censura que é tolerada pelas grandes empresas de comunicação, de tecnologia, como o YouTube, ela é muito mais eficaz do que a censura antiga do censor que ia lá na Folha de São Paulo ler o jornal na véspera e tudo mais. Porque ela é implacável, né? Então, eu acho que não é... Embora não seja um rótulo apropriado para o momento histórico, eu acho que a comparação com o absolutismo é adequada, né? A gente tem que inventar um novo nome para isso, né? Uma aliança ali entre tecnocratas e as empresas de tecnologia, né? E que pode ter realmente consequências muito graves, e porque a gente não está temendo, a gente não foi treinado a temer essas pessoas, a gente teme o comunismo, o novo Stalin, a gente teme o novo Hitler, o novo Mussolini, ou um novo rei absolutista, mas a gente não tem essa categoria mental, que é uma aliança de juízes e magistrados com grandes empresas de tecnologia, que nem sede no Brasil tem, para remover conteúdo que é politicamente tido como inadequado, né? Qual o nome disso? Eu não sei, mas é uma ameaça nova e que as pessoas, tanto de esquerda quanto de direita, têm que levar muito a sério, porque as consequências são muito graves. É interessante isso que você falou e está me levando a pensar que outras coisas. Provavelmente isso é uma tecnocracia propriamente dita, né? Não são os eleitos, não são as comunidades, não são as assembleias, são técnicos. O técnico ganhou uma acepção muito positiva ultimamente, né? Em contraponto ao político que não sabe nada, ao político que não tem nenhum preparo para exercer o cargo. Então, vem muito isso, né? Queremos técnicos. Só que o técnico, ele, se ele for apenas técnico, ele vai estar ali muito imerso na técnica científica mais mundana, né? Aquela técnica científica de 2 mais 2 são 4, sem ver as nuances ali, sem ver os tons de cinzas que há na realidade, né? Então, é para isso que uma formação com um pouco de humanismo, uma formação até com um pouco de
religiosidade, valores extraterrenos, né? Que vão fazer com que você tenha ali uma visão mais abrangente de mundo e não só a visão técnica, né? A história que eu sempre conto era de um cidadão ali que estava esperando o transplante de órgãos, né? E ele tinha se recusado a tomar vacina. A vacina do nome que eu não posso dizer, porque senão a live pode ser derrubada. A live não, o vídeo pode ser derrubado. O Então que ele estava prova, lá. mais uma vez, que a censura moderna é muito mais efetiva do que a antiga, né? Isso. Pode prosseguir. E aí o cidadão estava ali em primeiro lugar para receber o órgão, mas ele não estava vacinado. Qual que foi o entendimento dos técnicos ali? Que por não estar vacinado, ele não faria bom uso do órgão doado. Então ele não era elegível a receber o órgão. Então, olha isso, o cara está em primeiro lugar, depois do que ele esperou a fila andar. Chegou o momento de ele fazer o transplante, receber o órgão e ter uma esperança de vida. Que aí vem essa formação extraterrena que eu estou falando aqui, independentemente da sua crença religiosa, mas uma formação assim voltada para a vida mesmo, que é algo que vai além dos livros, né? Porque os livros no começo do É século uma XX... decisão moral, se você me permite interromper. A Uma decisão é questão moral, moral. não é técnica. Perfeito, perfeito. É moral e não técnico. Então pode ser que o cara morra no minuto seguinte da doença da qual ele não se vacinou, mas ele faz jus, ele tem direito a receber o transplante, né? E isso você decide pela moral. Se todos nós fôssemos cientificistas ao extremo, não existiria Galileu Galilei, né? Porque ele foi contra a ciência da época. A eugenia teria prevalecido, né? Então, essa formação muito técnica forma esses tecnocratas que fazem um governo, né, um rule the world ali, baseado só nesses tecnicismos e não numa moral maior. E se não é um absolutismo, né, eu acho que você muito sabiamente entendeu que não deve ser enquadrado ali cientificamente, né, na ciência política como absolutismo, são poderes maiores que os poderes absolutistas, né? Luís XIV dificilmente ia chegar naquele feudinho lá, naquela fazendinha no interior da França, por causa da distância, por causa da ausência de transporte, por causa até do desconhecimento de que uma comunidade esteja ali no interiorzinho da França. E aqueles franceses ali do século XVII, ali, do tempo ali do Luís XIV, provavelmente eles tinham uma liberdade bem considerável em relação a um Luís XIV da vida, né? Agora, hoje em dia, com a tecnologia, com a vigilância, né? Com poderes dessa telinha que você está vendo a gente aqui, que você está ouvindo a gente, captação de microfones, né? Algoritmos que identificam voz, os poderes absolutistas estão aí e os poderosos vão querer utilizá-los a seu bel prazer. Exatamente. É isso. Acho que o seu comentário sobre o caráter técnico das coisas, a política é, por definição, a arte, se você quiser usar um termo que Aristóteles usava, de fazer decisões que a gente pode chamar de morais. Você pode discutir o dia inteiro com o cientista se a Terra está ficando mais quente 1 grau por década ou 0,8 e qual é a causa disso. E esse cientista não vai ter, por meio dos experimentos dele, a resposta política sobre qual deve ser a política pública, por exemplo, a respeito da mudança climática, mesmo que você concorde que ela é real. Então, do fato científico não se infere uma decisão política. A decisão política ela vem uma construção coletiva e, se tudo der certo, né, de critérios morais e éticos que tem em vista o bem comum. Agora, o cientista pode me falar tudo que ele souber sobre a extinção da ararinha da Amazônia. Daí não se infere uma política pública sobre a ararinha da Amazônia. A política pública de novo, efeito tem que ser de um debate político, né? Esse também é um assunto que rende outro podcast, né? E só para dar uma arrematada aqui, isso também tem muito a ver com política energética, né? Eu não queria que uma fábrica despejasse um pó preto na atmosfera, realmente, ninguém gosta disso. Mas aí você fechar essa fábrica hoje para adotar uma tecnologia mais limpa que nem existe ainda e que é difícil de implementar, a política tem que ter resposta para isso e falar, não, realmente a gente vai ter que tolerar um pouco
esse combustível fóssil aqui por um tempo. Então, são nesses exemplos que a gente vê que é necessária uma avaliação política e moral primeiro, para garantir um funcionamento social ali temporário, né, naquela circunstância ali temporária, para depois, quando for viável, você implementar uma mudança que se entender mais positiva, né? Gabriel, já falamos bastante aqui, corremos algum risco aí de receber o TSE na nossa porta. Acho que Que venham. Serão recebidos com café, né? Eu moro bem longe, inclusive. É verdade, é verdade. Olha, eu moro no mesmo quadrado que eles aqui, literalmente. Então, queria só pedir as suas considerações finais e desde já me despedir. Nunca abdique do poder que você tem como eleitor, como membro da República Federativa do Brasil, e não deixe que outros poderes tomem o seu poder, sejam eles quem forem. Essa é a minha mensagem final. Porque depois que você abdica do seu poder, é muito, muito, muito difícil tomá-lo de volta. É nesse mérito que eu ia entrar, né? Quando alguém pega poder, não abre mão mais não. Alguém já... Lembra que a gente falou da resolução? Ah, nessa eleição eles usaram a resolução. Na próxima eleição, essa resolução vai estar vigente para ser utilizada depois, com 4 anos de vivência aí, de experimentos, para eles alegarem legitimidade. Então, os poderes que o agente público toma para si para regular a sua vida, eles não vão ser devolvidos, pode ter certeza. Curta a gente no YouTube, no Spotify, no Instagram, no Twitter, onde você achar. Projeto Ibéria, Instituto Monte Castelo. Nós falamos do direito como ele é, da lei como ele é, de um ponto de vista mais tradicional, mais clássico, pensando na ética, na moral, tentando ver aquilo que está além da lei, né? Então, você que gosta dessa perspectiva jurídica mais tradicional, mais clássica, conte com a gente, nos siga nas redes sociais, mande o seu comentário e divulgue o nosso trabalho para quem você acha que vai fazer um bom proveito, estudantes de direito, juristas, pessoas que almejam entrar no mundo jurídico, divulgue, faça a sua crítica, a sua sugestão, a sua reclamação nos nossos canais aí nas redes sociais. Tá joia? Muito obrigado e até a próxima.